Bom dia para todos. Ontem, ao ouvir um irmão falando a respeito de uma palavra que ele recebeu de um colega de trabalho muitos anos atrás, quando esse jovem falou para ele que a maior igreja do mundo é mentirosa, enquanto eu ouvia o testemunho desse irmão, me veio ao coração uma palavra de Atos, no capítulo 20, quando Paulo reuniu os presbíteros da igreja e deu uma palavra de recomendação a eles, em vista que ele estava se mudando, estava indo embora e talvez não veriam mais ele. E ele que ficou ali bastante tempo aconselhando aqueles irmãos, agora ele precisava dar algumas recomendações para eles. Em Atos 20, a partir do 25, ele relata assim: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui o Senhor Paulo mostra uma palavra de admoestação aos presbíteros, os que são encarregados de apacentar as ovelhas que o Senhor colocou na mão deles, para que vigiassem, tomassem cuidado com eles mesmos, porque ele fala: atendei por vós, cuidado, e também do povo, do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aí Paulo começa a profetizar e dizer no 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O lobo, ele combate contra as ovelhas, ele abate as ovelhas, ele come as ovelhas. Então o lobo pode estar no meio do rebanho. E aí está falando que dentre nós mesmos podem se levantar lobos que querem arrastar, falando coisas pervertidas, querem arrastar os discípulos atrás deles, querem formar seu próprio grupinho, querem formar a sua própria seita, a sua própria denominação. Paulo alerta e já prevê que pode acontecer e quanto isso não tem acontecido. No 31 ele fala, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Então a palavra, ela é poderosa para nos santificar. A palavra é poderosa para nos edificar e nos unir em vez de nos separar.
A palavra de Deus, ela vem para formar um rebanho, para formar um pastoreio de Deus. Certamente que Deus usa homens para pastorearem as suas ovelhas. Homens que têm o sentimento de Deus no seu coração. Homens que sabem que ainda não são perfeitos, mas estão buscando a perfeição. E quando lendo esta passagem, me lembrei de Filipenses, no capítulo 3, quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, no capítulo 3, no versículo 12, a partir do 12, e diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo confessa não ter alcançado a perfeição, mas confessa também que ele está perseguindo isso. Ele está dizendo que prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos um alvo, temos uma meta a alcançar. A nossa meta é a estatura de varão perfeito, como Cristo. Ser semelhante a Jesus, essa é a meta que todos nós devemos perseguir a cada dia. E quem está ocupado em perseguir essa meta, não vai ter tempo de juntar gente ao redor dele para ser parecido só com o prazer dele. São pessoas que estão buscando a Cristo, porque o seu mestre também está buscando a Cristo. E todos têm o mesmo alvo, todos têm a mesma meta. Ninguém está querendo ser maior do que ninguém. Todos estão buscando um só objetivo: ser semelhante a Jesus. Por isso no 14 ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Mas acima ele diz que não era perfeito. Então dá para fazer uma confusão, porque aqui ele está dizendo todos que somos perfeitos. Aqui não está dizendo que ele alcançou a perfeição, a estatura de Cristo, mas ele se considera perfeito quando deseja isso de todo o seu coração. Tenhamos esse sentimento todos nós. Qual o sentimento? De querer ser como Jesus, de querer ser transformado à imagem de Jesus, de saber que há uma ação de Deus na vida da gente para que nós sejamos parecidos com Ele. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E ele diz no 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo se apresenta como alguém que se torna modelo a ser seguido. Alguém que tem uma vida reta, temente a Deus, e que agora ele se põe como aquele que pode ser seguido porque ele é seguidor de Cristo. E aí ele fala que ao redor muitas pessoas andam, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que uma pessoa se torna inimigo da cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo representa a morte, a cruz de Cristo representa a renúncia, a cruz de Cristo representa negar-se a si mesmo. E tem muitas pessoas que não querem ser transformadas e mudadas. Se acomodam e param no tempo e se tornam inimigos da cruz de Cristo porque não querem mais ser mudados e transformados. Que Deus se compadeça de nós e de cada um desses. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, só pensa na comida, nos manjares, no churrasco. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nossa pátria, querido, está lá em cima, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, que virá transformar o nosso corpo na semelhança do corpo dele, um corpo glorificado. Essa é a nossa esperança, e por isso desejamos e amamos a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo opera em nós a transformação de vida. Não aceitamos viver com pecado, não aceitamos viver num padrão de vida que não seja parecido ao padrão que Jesus deu para cada um de nós. Mansos como ele, humildes como ele, santos como ele, perdoadores como ele, amando ao próximo como ele, servindo como ele, pregando como ele pregou o evangelho. Que sejamos semelhantes a Jesus em todas estas qualidades. Aí o Senhor me leva a uma palavra que está em Malaquias 3, do versículo 13 em diante. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aqui as pessoas aborrecem a Deus quando começam a se comparar com aqueles que prosperam e que estão cometendo impiedade. Se comparam com aqueles que enriquecem e não obedecem a Deus. Ficam se lamuriando, se lamentando e se comparando. E fala: é inútil servir ao Senhor, porque eles prosperam e não servem a Deus. E nós que servimos a Deus não prosperamos. Nós temos que entender que nosso Pai é justo. Ele dá a cada um segundo a proporção da graça preparada para cada vida. E temos que ser gratos a Deus por tudo que Deus tem dado para nós. Temos que ser gratos de todo o nosso coração, porque o Senhor tem suprido a nossa vida e tem nos sustentado pelo seu amor e pela sua bondade. Que Deus maravilhoso! Mas logo em seguida, ele, lendo em Malaquias 3, a partir do 16, então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Deus está dizendo que há uma conversa entre os santos, entre os que temem a Deus. Há um diálogo entre eles. E Deus ouve e atenta para essa conversa entre os santos. E o Senhor vê que a conversa agrada o coração dele, e ele diz que havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Então aqui o Senhor revela que há um livro escrito de memórias, e nesse livro só vão fazer parte dele os que temem ao Senhor, aqueles que o respeitam, aqueles que acolhem a sua palavra e andam de acordo com a sua palavra. Ele diz: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem Deus preparado um dia para nos dizer: valeu a pena tomar a cruz, valeu a pena negar a si mesmo, valeu a pena andar com Jesus. Que coisa linda é andar com Jesus. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor derrame dessa graça sobre nós, que o Senhor ajude-nos a guardar a sua palavra em nosso coração e temer o seu nome.
e amar o seu nome, respeitar o seu nome, e não fazer caso da riqueza dos ímpios, não fazer caso daqueles que prosperam nas suas maldades, porque a Escritura diz que o seu dia vem, seu dia chega. Tem muitos se enganando a si mesmo. E aí nós fomos para Mateus 7, e lá em Mateus 7, 21, diz que muitos estão atrapalhados e confundidos, porque acham que vão ser salvos. A palavra diz a partir do Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que Deus nos guarde de querer trabalhar para nós mesmos. São pessoas que estão trabalhando para si mesmos, buscando a sua própria glória. Paulo avisou, cuidado, que vão se levantar homens do meio de vós mesmos, que vão atrair os discípulos após si. Temos que atrair os discípulos para Jesus, Ele é o centro da nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida, um Jesus que transforma as vidas, um Jesus que transforma os lares. Fiz uma visita esta semana para uma família que nos pediu uma visita, e nessa visita o chefe da casa disse, vocês estão aqui na minha casa hoje porque eu vi a transformação desse meu cunhado aí e dessa minha cunhada. Se eles não tivessem transformado a sua vida, vocês não estariam aqui hoje. Jesus transforma os corações, Jesus transforma as vidas, Jesus traz uma nova vida. Esse é o Jesus verdadeiro e real, o Jesus que traz a cruz para o nosso ego morrer, nossa carne, nossa vontade, para fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Bendito seja Deus na nossa vida. Que Deus continue iluminando nossa mente e coração com a sua palavra, para a gente agradá-lo em tudo. E não fiquemos preocupados em juntar gente ao nosso redor. Ficamos preocupados em ganhar discípulos para Jesus. Vidas que se despojam de si mesmo e querem amar o Senhor mais do que a si mesmo. Pessoas que querem seguir a Jesus de todo o seu coração, com uma fé viva. Bendito seja Deus na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém.